Como analisas o cumprimento da declaração dos generais? Porque bem sabemos que os generais tiveram uma reunião em Manica e lá houve um consenso da declaração, onde o seu primeiro ponto dizia mesmo que devia se abrir todas as delegações políticas e é o que estamos a ver, algumas delegações não estão a ser abertas e como Domingos Gundana, com muita experiência, muita carga política, muito percurso de Acama ao Suf Momad, no seu entender, o que está a falhar para não haver este cumprimento da declaração do general? Bem, a situação política do nosso partido vem de longe, não vem de hoje. É importante frisarmos que, como presidente da Câmara, mesmo com ele, nós tivemos Renamo Renovada, Manica, que foi criado por um grupo, tentaram desestabilizar o presidente da Câmara. Tivemos a criação de uma outra Renamo no Norte, cujo aprendiz era inteiro. Fizeram a imagem de aprendiz total, não era cabeça só. Tentaram desestabilizar a Renamo. Tivemos a saída do Davis, e depois criou o MDM. Também essa saída foi forçada e levou muita gente, não é? Principalmente na beira que nós já estávamos a governar. Tivemos a questão do Raul, quando saiu também, era o IPAD, não é? Que ele tinha, criou o IPAD concorreu até aqui na cidade de Maputo, na autarquia, não conseguiu, depois transformou em PDD, partido político, também arrastou muita gente, isso tudo no tempo do presidente da Câmara, não é? Não foi fácil, os desafios estiveram lá, tivemos agora, até antes da partida dele, o Kivela foi nosso delegado em Cabo Delegado, depois foi nosso deputado, criou o Pahum e concorreu em Nampula pela Europa. Esses partidos todos foram criados na vigência da liderança do presidente da Câmara. Para dizer que os desafios também não foram fáceis. Sempre existiram focos de luta de desestabilizar a Renamo. E depois tivemos a partida dele para a Gorongosa. Essa influência de ter o presidente regressar a Gorongosa, regressar às matas, também partiu de gente que queriam desestabilizar a Renamo. Sabiam que confinar o presidente da Câmara na Gorongosa talvez pudesse criar desestabilização. E criou, por quê? Porque tivemos sedes a serem queimadas, tivemos nossos delegados a serem mortas, não é? Pessoas tiveram que fugir mesmo para o Malawi, para o Zimbábue, para a África do Sul, porque a Renamo estava em conflito, então o governo o que faz? Como não consegue, dentro do conflito armado, vai perseguindo os membros. Perdemos o Pondeta no tempo desse conflito, perdemos o Zé Manuel, foi um coronel nosso que estava a dirigir os assuntos sociais, balearam aí depois da Ponte da Beira quando saía do aeroporto. Perdemos o Machiquerenha, que era um senhor nosso também que foi baleado na Beira, e nessa altura até o nosso antigo secretário-geral, foi baleado de dia na Beira, teve a sorte, Deus esteve com ele e não perdeu a vida. Quer dizer, perdemos muitas pessoas quando alguns de nós incentivamos o presidente que a melhor via era armas para falar com essa gente. Porque nós sabemos que quando começarmos um tiro, aqui mesmo, no dia que se deu o tiro, o brigadeiro Malagueta foi preso, foi ficar no BO, porque ele teve que dizer, alertar as pessoas por causa da situação, que no dia X ninguém devia fazer cessar a Mchungo, não é? E ele foi considerado que foi a pessoa que fez declaração de guerra. Quando os teimosos quiseram avançar, houve disparo. Então, quando se dispara nas matas, quem sofre são as pessoas que estão nas cidades. Portanto, essa desestabilização que está acontecendo na Renamo pode ser uma pressão de querer o Suf Momad voltar às matas? Claramente. Se o presidente do Suf, depois das eleições, tivesse tomado a ideia de regressar, hoje era o herói. Seria visto como um herói. Agora, não sei se seria herói vivo ou não, porque também parece que há uma engenharia de pensar que sucessão na Renamo não pode haver sucessão com um presidente vivo.
Porque com o André já não estava vivo, Jacama já não estava vivo. O Super que está vivo e que pode transitar do Congresso para o outro, ele continuar presidente honorário Ok. na vigência de um outro presidente. Então, indo para as mantas, para a guerra, significa o quê? Ninguém vai à guerra para viver. Todo mundo vai à guerra pensando que pode sobreviver e sobreviver. Porque você está a ir para uma situação de morte ou vida. Então, empurrar o presidente do Sufo a regressar às matas e pegarem armas para discutir um processo eleitoral que foi engendrado por pessoas da casa, do mesmo jeito que aquela instabilidade começou enquanto ele estava no mato. Quando criou-se o Mariano Nhongo e a sua equipa, o presidente do Sufo ainda estava no mato. Sim, sim. Então, a desestabilização do presidente do Sufo já estava a ser orquestrada a partir de enquanto estava ainda no mato. A existência de candidatos cujo o Conselho Nacional disse ninguém vai fazer campanha porque estamos ainda de cá, todos vamos fazer campanha no dia do Congresso. E vemos pessoas que, como pré-candidatos, fizeram campanha do Rovuma Maputo. Não é? Quer dizer, a desobediência daquilo que é a ordem interna sempre existiu. E o presidente do Sufo foi encontrado dentro deste prisma e com a morte do presidente Jacama, claramente que parecia existir anarquia. Quer dizer, ninguém manda ninguém, mas não pode existir um barco sem ninguém. E eu lembrava sempre as pessoas, olha, no penúltimo conselho que tivemos em 2017, na Gorongosa, o presidente Jacama chegou na sala, naquela manchete, tirou todos os membros da comissão política, passaram para o lado da plateia. Ele ficou. A pessoa que ele chamou primeiro foi o general Sucumumari, para sentar do lado dele. Vem sentar aqui. Sentou. E ele, como era estratega, para não fazer vir, chamou uma senhora de teto também para vir sentar do lado. Mas foi no dia em que ele deu o discurso de que eu não sou de ferro. Um dia posso ir embora. O líder deve sair no meio de vocês. Não é? Isso não é regulado. Não pode dizer quem. Ele deu esse discurso nesse dia. Mas aquele simbolismo, no fim, já no refeitório, ele nos explicou. Entenderam o que eu disse? Por quê? Porque o presidente do Sufo era o primeiro general. Era a pessoa que pedia licença ao presidente da Câmara na entrada. Era a pessoa que despedia em nome de todos na saída. O que significa que, apesar do presidente do Sufo da Câmara não ter dito que é este, mas os sinais, nós como tropa, sabíamos que o general a seguir do Jacama é o Sufo Mumari. Porque já não estávamos com o Nhamo. Então, não havia nenhuma sombra de dúvida de quem era o Sufo Mumari perante a hierarquia político-militar da RAM. Mesmo ao nível da comissão política, ao nível do parlamento, o presidente do Sufo não falava. Por quê? Porque o Jacama presidente dizia: vocês se ridicularizarem, lá estarão a ridicularizar a mim. Então você é a estabilidade da bancada. Não pode se deixar meter com essas coisas. Deixa os outros fazerem barulho. Eu digo, eu não falo. Não é porque não queria falar. Ele tinha um mandato de estabilizar a bancada como representante do presidente da RNAM, a ponte da Câmara, naquele meio. Era ele que estava lá. Então, tudo que se fez depois do Congresso, a confusão de querer ou não querer, o presidente do Sufo era general. Se ele fosse uma pessoa, podia ter dito: eu já tomei o poder, não há condições de fazer congresso, vamos às eleições, depois das eleições faria congresso. Mas ele disse: não, eu não quero o poder assaltado, eu prefiro concorrer, se eu perder, regresso para a minha casa. E ele entrou na corrida e venceu. Então, as mesmas pessoas que não quiseram, não entenderam processos democráticos dentro do partido, continuaram a criar o que estamos a viver como situação política. Mas eu penso que esta é a consequência que vem de muito tempo, que os líderes do partido já eram atacados. As pessoas que hoje dizem: nós somos Jacama. É tudo uma fantochada. Ontem apedrejaram o presidente da Câmara. Ontem criaram movimentos contra o presidente da Câmara. Ontem agitaram o presidente da Câmara a regressar às matas.